E nós vamos falar agora da reunião realizada nessa tarde entre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da cidade. E quem está na prefeitura e acompanhou toda a movimentação por lá durante o encontro é a repórter Akemi Duarte. O Akemi, você que está na entrada da rua Goiás. Me conta uma coisa, porque todo mundo quer saber, esse é o assunto do dia. A prefeitura já se posicionou a respeito da manutenção do fechamento da cidade ou uma possível reabertura? Boa noite para você. Ei, André, boa noite a você e a todos. A reunião foi interrompida sem que houvesse uma decisão. É que além dos indicadores que medem a pandemia aqui na capital, o comitê decidiu avaliar também como é que estão os estoques de medicamentos e insumos nos hospitais de BH. Durante a tarde, várias entidades se posicionaram a respeito dessa decisão. O Sindicato dos Professores da UFMG e o Conselho Municipal de Saúde defendem um lockdown total, um fechamento bem rigoroso, com fiscalização rígida de 21 dias, mas também um auxílio digno para que as pessoas que precisam sair para trabalhar possam ficar em casa, garantindo esse isolamento. Já o Sindilojas teve aqui também, informou que a situação já passou do limite e que o comércio precisa reabrir, nem que seja de maneira gradual. Vamos acompanhar os detalhes em uma reportagem. A reunião foi fechada para a imprensa. Começou às 2 da tarde e foi interrompida no começo da noite para ser retomada nesta quinta-feira. A expectativa era pela reabertura do comércio e atividades não essenciais, fechados desde o dia 6 de março na capital. Segundo a prefeitura, apesar da melhora dos índices de monitoramento, para tomar uma decisão, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 vai avaliar ainda o abastecimento e o estoque de insumos e medicamentos na rede hospitalar de Belo Horizonte. No dia 29 de janeiro, data em que houve a última reabertura da cidade, a taxa de transmissão estava em 0,93. A ocupação de leitos de UTI Covid em 74,5% e a de enfermaria em 56,8%. Na época, havia 585 leitos de UTI Covid e 1.481 de enfermaria. Hoje, apesar do aumento considerável de leitos, sendo 1.147 de UTI e 2.164 de enfermaria, as taxas de ocupação continuam superiores às da última reabertura. Na comparação com janeiro, apenas a transmissão caiu. Está em 0,87. A ocupação de leitos de UTI está em 84,8% e a dos leitos de enfermaria Covid está em 68,1%. O Conselho Municipal de Saúde, composto por profissionais dos setores público e privado, recomendou também à Prefeitura o fechamento total da cidade por 3 semanas, com o pagamento durante esse período de um auxílio financeiro para que as pessoas que precisam sair para trabalhar consigam de fato permanecer em casa. De acordo com a presidente do Conselho, na manhã desta quarta, apesar da ocupação das UTIs estar abaixo dos 90%, 100 pessoas aguardavam na fila por uma vaga em UTI Covid. Nós não temos leitos disponíveis nos hospitais e estamos com cepas mais agressivas do vírus circulando na cidade. Isso vai causar mais mortes, adoecimento e vai aumentar o colapso do sistema de saúde. Então, precisamos de fechar a cidade, de parar a circulação das pessoas para parar a circulação do vírus. Posicionamento seguido pelo Sindicato dos Professores da UFMG. A entidade entregou na Prefeitura um abaixo-assinado com 569 assinaturas, pedindo um fechamento mais rígido da cidade, também de 21 dias, e também com o pagamento de um auxílio digno para a população. Nós estamos pedindo uma limitação na possibilidade de deslocamento. Estamos pedindo um toque de recolher mais rigoroso, estamos pedindo também uma fiscalização mais rigorosa, porque as pessoas precisam ficar em casa, precisam ficar distanciados, mas também nós estamos
entendendo necessário para que isso aconteça, que haja uma política de auxílio às pessoas pobres, desalentadas, aos desempregados, aos pequenos empresários também. Por outro lado, as entidades ligadas ao comércio afirmam que a situação já passou do limite suportável. O Sindicato dos Lojistas entregou ao comitê uma pesquisa feita esta semana na capital com um diagnóstico do comércio de rua. De acordo com o documento, este mês, 42% dos lojistas não pagaram a folha salarial dos funcionários. Em 2020, 5 mil comércios fecharam as portas de forma oficial na capital. Mas a entidade acredita que o número seja maior, porque muitos não chegaram a dar baixa na junta comercial por causa das taxas. O Sindilojas sugere um retorno gradual das atividades. De 13 meses, ele está fechado 7 meses. Nós vamos salvar quem agora? Nós não conseguimos mais, então nós precisamos voltar, nem que volte um pouco. Nós tivemos algumas experiências no ano passado de trabalharmos 4 dias e ficarmos 3 fechados. Não tem problema se for necessário. Se ajudar na saúde, nós conseguimos equilibrar a saúde com a economia. Agora, fechado, nós já não tem mais como ajudar. Precisamos agora ser ajudados. Nós temos experiências de países e de cidades que fizeram esse fechamento total e conseguiram diminuir os índices e as mortes. Então, é isso que a gente pede, a compreensão das pessoas e a responsabilidade social e política, né, do poder público de tomar essa atitude drástica para salvar vidas e salvar o nosso sistema de saúde. É uma situação, Akemi, extremamente complexa. São pressões de todos os lados. Ontem nós entrevistamos aqui um dos infectologistas que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid, o Unair Tupinambás. E ele falava exatamente sobre a questão de saúde, que segundo ele deve estar acima da economia. E a economia ela só existe se houver uma preocupação com a saúde. Mas primeiro vamos falar uma coisa, Akemi, porque todo mundo quer saber, nada foi decidido hoje. E amanhã a previsão é de que essa reunião continue, não é isso? André, essa é a grande expectativa, né? Hoje, por volta de 2 horas, essa reunião começou aqui na Prefeitura com o comitê. Toda a imprensa acompanhava, ficamos aqui durante a tarde e aí, no começo da noite, veio essa notícia de que essa conversa seria interrompida hoje e que voltaria amanhã. Então, a gente fica esperando essa decisão. A Prefeitura emitiu uma nota dizendo que retoma a conversa amanhã, mas que ela pode durar até sexta-feira. André? Pois é, Akemi, só para que a gente possa esclarecer as pessoas, você que está aí acompanhando tudo desde o início, no Balanço Geral com o nosso Mauro Tramonte, você já estava ao vivo acompanhando a situação. Nós temos esses 3 indicadores, a questão do RT, a taxa de ocupação de UTIs, a taxa de ocupação de enfermarias. E agora surgiu também uma outra questão, que é exatamente os medicamentos nos hospitais. E isso deve ser avaliado também pelo que foi dito aí nessa reunião, não é, Akemi? Exatamente. A gente tem esses indicadores que vêm caindo, como a gente tem mostrado nas últimas semanas, um reflexo até dessa onda roxa que a gente está vivendo nas últimas semanas. E a gente tem, então, os indicadores em queda. Mas, para o comitê, isso no momento não está sendo suficiente. Eles também querem analisar como é que estão os insumos e também o abastecimento de medicamentos nos hospitais, porque a gente tem acompanhado também que em algumas regiões está faltando remédio, aquele kit de intubação, e isso é muito importante para o tratamento dos pacientes, né, André? É fundamental, Akemi. Nós temos 3 infectologistas que fazem parte do comitê.
o Naito Pinambás, que estava com a gente ontem, o Estevão Urbano e o Carlos Starling. Eles nem sempre concordam com as questões. Isso é normal, a ciência não é exata. E a Kemi, havia a expectativa de que uma entrevista coletiva fosse dada após a reunião e isso de fato não aconteceu. Você chegou a conversar com os infectologistas? Eles falaram alguma coisa? Como é que foi a situação do pós-reunião, você que acompanhou tudo bem de perto? Hoje a gente não teve contato com os médicos e com os representantes do comitê, André. A gente aguardou aqui na rua, então a gente não teve contato quando essa reunião terminou. O que a gente teve, esses médicos sempre são muito solícitos com a imprensa, eles responderam nossas mensagens por WhatsApp, mas disseram que a reunião terminou sem uma decisão, que foi uma reunião muito tensa e que por isso hoje não seria possível fazer esse comunicado, né, para dizer como é que vai ficar a situação, porque isso ainda é uma incerteza. Gostaria de chamar a atenção também, André, para esse comparativo que a gente fez durante a reportagem sobre a situação dos indicadores que medem a pandemia aqui na capital. A gente está em queda, mas ainda em nível de alerta, só que em relação ao último janeiro, quando a gente teve uma reabertura da cidade, esse número ele ainda é considerado alto, porque naquela época, apesar dos índices estarem um pouquinho menores, a situação dos leitos, a quantidade dos leitos era menor. Esse número praticamente dobrou de lá para cá, então a gente ainda tem números que estão sim num patamar de alerta. Independentemente da decisão, eu acho que a gente deve reforçar que as pessoas precisam continuar se cuidando, fazendo a sua parte, né, André?